Então, hoje é o nosso quinto módulo, né, do nosso estudo, que nós vamos tratar hoje o Seu Clube à Sua Maneira, que é um guia, um programa de Lions Internacional que eu gosto muito, né, para a gente sair das nossas ideias, né, às vezes fechadas demais sobre reuniões e trazer novas ideias de clubes diferentes, de se trabalhar os clubes. Então, hoje o nosso convidado é o PDG Heraldo Pereira, que mais que o PDG do LB4 é amigo, né? Então, ele... E um mestre, né? Quem conhece o Heraldo dando aulas e mais aulas sabe que ele é um mestre nos ensinos. Então, ele veio, né, gentilmente trazer esse ensinamento para nós. E eu já agradeço, né? Antecipadamente já agradeço. A palavra está contigo. Ok, boa noite a todos, demais companheiras aí do LD2, né? É um prazer enorme estar aqui hoje conversando com você e quero dizer que as palavras iniciais da Vivi é uma bondade de pessoa amiga e que sente afeto por mim, né? Eu sou também um aprendiz aqui de Lions e espero poder compartilhar com vocês um pouco daquele conhecimento que eu venho adquirindo. Não sei, acho que poucos me conhecem, né? Eu sou filiado do Lions Clube Cuiabá Norte. O Lions Clube Cuiabá Norte é um clube cinquentenário, né? Ele vem do primeiro clube aqui de Cuiabá, de Mato Grosso, e eu pertenço a esse clube desde 1983, portanto, tenho 37 anos de sionismo. Devido a muita ocupação profissional, durante tantos anos eu resisti muito em assumir um cargo de liderança, mas tive o prazer, com as bênçãos de Deus, de ser o governador do ano do centenário. E hoje estou aqui na assessoria do distrito, ajudando o distrito LP4. Esse tema é bastante interessante para a gente conversar um pouco sobre ele, especialmente para mim, porque é uma ferramenta que vem junto com o planejamento de médio e longo prazo do LAIS Internacional, o LCI, que foi justamente lançado no ano do centenário, nesse ano que eu tive mais próximo de todas as inovações, né, devido ao fato de ter sido o governador desse ano. Eu, apesar de pertencer ao Lions 37 anos, eu sempre tive um comportamento muito voltado para o novo, né? Eu sempre gosto da mudança. Tanto essa imagem que vocês estão vendo de mim, assim, de já um sexagenário, mas eu sou muito aberto a essas inovações e fiquei extremamente satisfeito com todas essas propostas novas que Lions Internacional nos tem trazido preparação do centenário. Esse tema também me oportuniza, e eu já discuti isso com o meu clube, porque, assim como alguns clubes daí do LB2, aqui no LB4, especialmente o meu clube, é um clube, como eu já disse, já antigo, e que vem com um quadro associativo já de Leões de Juba Larga, de alguns anos de experiência e também alguns anos de idade, né? Mas nós temos a felicidade de contar no nosso clube com companheiros de mais de 90 anos e de próximo dos 20 anos. É essa diversidade, né, de idade, e também a diversidade de profissões, de aspectos culturais, sociais, econômicos, que enriquece o meu clube, né, e nos faz entender muito bem a proposta do nosso presidente.
Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Eu e a Vivi já testamos. Bom, em primeiro lugar, eu quero destacar aí o fundo de tela, né, e as cores, né, bem escolhidas pela nossa governadora. É evidente que tudo a ver aí com a sua marca, né, Vivi? Foi legal trabalhar com isso. Não é uma cor normalmente que eu acho que está muito, muito bonita. O nosso módulo hoje é Seu Clube Sua Maneira. E o que é Seu Clube Sua Maneira, né? O Clube Sua Maneira nada mais é do que uma ferramenta que Lais Internacional desenvolveu e recomenda, né, para que todos os clubes usem, buscando a excelência organizacional do clube. Por que nós estamos falando nisso? Porque se todos nós olhamos aí a roda do LCI adiante, a gente vai perceber que no terceiro quadrante nós temos justamente aquele eixo que diz buscar a excelência do clube, do distrito e da organização, né? E nada mais é do que o entendimento de Lais Internacional que no mundo atual, no século XXI, ninguém mais está disposto a pertencer a uma organização de qualquer natureza que não tenha uma gestão eficiente, não tenha um padrão elevado de qualidade, né? Então, é isso que nós todos estamos buscando em todos os nossos clubes, e esta ferramenta é uma das que Lais Internacional nos disponibiliza para poder nos ajudar a buscar essa excelência no nosso clube, né? Bom, qual que é o objetivo? O objetivo dessa ferramenta é personalizar as reuniões do clube para que atenda às necessidades e estilo de vida dos associados. Então, vejam, é uma situação nova. Agora, para os leões de pouco tempo, talvez isso não seja tão impactante como para os leões mais antigos, como eu, né? Então, eu me lembro bem quando eu ingressei no leonismo, o padrão de reunião era aquele, né? Bem definido, muito bem quadrado, né? Rígido, pronto. Quem quisesse participar, aceitava aquilo. E não quisesse, ia fora. Hoje, é totalmente diferente. Hoje, nós, líderes, temos ter uma visão diferenciada, respeitando, né, a vontade das pessoas, de acordo com as suas necessidades, que é o seu estilo de vida, né? A IOS justamente oportuniza isso para nós, né? E dessa forma é que nós conseguimos manter os novos, né, leões dentro do nosso movimento. Usei a palavra manter no sentido de fidelizar, né? Porque as pessoas deste século XXI que nós estamos vivendo, nosso segundo século no movimento, são completamente diferentes daquelas que ingressaram no movimento. Algumas vezes, e algumas questões que eu vou abordar aqui, podem até chocar se tivermos algum companheiro aí de mais tempo que pertence ao movimento e que tenha uma visão mais tradicionalista dentro do seu clube, né? Mas a realidade é que, para nós agregarmos pessoas, nós temos que promover esta mudança, e essa mudança é respeitando justamente isso de cada novo associado. A ferramenta inclui um exercício simples e divertido para ajudar a determinar quais os elementos da reunião se deseja manter, isso quer dizer, qual padrão nós temos e que desejamos manter, ou aqueles que queremos alterar, né? E é um processo de introdução de mudanças. Como todo processo de mudanças precisa ser cauteloso, né, e implantado com
com cuidado, né? Não pode ser um processo rápido. Eu não sei, aí, Vivi, talvez você possa me ajudar. Eu não sei se os clubes do LB2 têm utilizado a iniciativa da qualidade de clube, implantado isso, porque aqueles que já trabalharam com a iniciativa da qualidade de clube, isso... Alguém quer falar? No clube, o clube aqui que tem, assim, com certificado é o BNK, né, o meu clube. Eu comecei a implantação no Araguaína Tocantins, né, levei o programa lá, falta alguns ajustes, mas foi colocado, né, a ideia, em todas as reuniões foi levada essa questão da iniciativa de qualidade de clube, né, e eu acho a ferramenta maravilhosa, mas os clubes, eu acho que são muito, no LB2 tem essa tradição, né, bem, daquela reunião, de horário, de local, né, então, então, a proposta é quebrar esses paradigmas, né? Justamente. Quando a gente tem a experiência com a iniciativa da qualidade de clubes, como eu tenho e você tem, a gente entende até de uma forma mais rápida, né? Essa nova proposta. Então, a ideia é personalizar a reunião. Tá? Então, veja bem, o termo personalizar quer dizer sem um padrão rígido. Cada grupo de pessoas escolhe, personaliza a reunião para aquele grupo. Bom, primeiro de tudo, esqueça o passado e as tradições. Né? Nós não podemos ficar presos e apegados a isso. É evidente que nós temos que valorizar o passado, valorizar as nossas tradições, porque é por meio disso que nós chegamos onde estamos, né? Mas se nós ficamos muito apegados a isso, nós não conseguimos introduzir os processos de mudanças e a gente passa e continua a ter muita dificuldade de trazer e fidelizar novos associados, especialmente os mais jovens, porque o processo de mudança do mundo é muito acelerado, né? E é claro que eu imagino assim, quando eu entrei no Lions, para vocês terem uma ideia, nessa época as mulheres não podiam ser associadas, eram todas domadoras. No meu clube nós fazíamos reuniões separadas. Tá? E quando fazíamos reunião festiva, protocolar, era no mesmo ambiente, mas a mesa em U, de um lado homens, de outro lado mulheres. Né? Hoje, se nós tivermos um clube com essa tradição, o que foi válido no passado, se nós convidamos um casal jovem, eles poderão nem permanecer lá, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa esquecer, não ficar preso no passado, né? Eu tenho estudado também, tenho trabalhado com a questão do protocolo, e é uma coisa que também a gente tem que ter muito cuidado por conta dessas regras rígidas, que não devem existir. As reuniões têm que ser planejadas para que sejam atraentes, e ainda mais, nós temos que respeitar que nós estamos vivendo num mundo com muito pouco tempo disponível. As pessoas têm, hoje, o ritmo é tão acelerado, e as pessoas têm pouco tempo disponível para reuniões, né? Até por conta disso, nós já vimos que Lions dispensou do seu estatuto padrão aquela rigidez também com relação a reuniões, né? Nós temos que ter reuniões atraentes para que as pessoas participem e fiquem atentos, né? Porque nós sabemos que todos nós, hoje, somos bombardeados com informação e somos procurados a todo tempo, né, pelo nosso smartphone, e se nós não tivermos atratividade na reunião, as pessoas não poderão até ficar fisicamente
presentes, mas não vão estar atentos ao que está acontecendo, né? Aquele tempo de discursos longos, enfadonhos, né? Já passou, tá? Aquele tempo que em Laios nós tínhamos costume de ficar elogiando, jogando confete e muita coisa, já passou, ninguém tem tempo para isso e ninguém quer mais ouvir essas coisas. Então, as reuniões têm que ser agradáveis, têm que ser acolhedoras, esse termo acolhedor é muito importante, porque nós estamos falando numa ferramenta que vai melhorar a gestão do clube, mas que o nosso objetivo maior é o quê? Agregarmos novas pessoas, novos voluntários, que possamos aumentar a nossa prestação de serviços, atender mais pessoas que necessitam de nós, né? Então, não podemos nunca esquecer isso. Se nós não formos acolhedores, especialmente com os novos, nós não tivermos reuniões agradáveis, vamos fracassar nessa nossa meta, né? Então, nós temos que adotar maneiras mais adequadas para os associados. Se nós estamos buscando maneiras adequadas para os associados, nós precisamos conhecer quais são as maneiras que esses associados entendem como adequadas. E nada melhor saber o que as pessoas pensam e o que as pessoas querem do que perguntar para elas, né? Então, é uma outra forma de entendimento de Lais, é isso, nós precisamos ouvir as pessoas. Nós precisamos ouvir, processar, entender e nos dirigir à maneira adequadas a elas. O que é adequado para um grupo de pessoas pode não ser o adequado para outro grupo de pessoas, né? Então, desde que esse entendimento passou a ser claro no nosso movimento, né, Lais Internacional tem adotado muitas pesquisas, acredito que todos aqui presentes já devem ter sido contactados, né, atualmente por e-mail, demonstrando o nosso entendimento, as nossas intenções, e Laios buscando adequar a isso. E, por último, Laios até nos recomenda por esta ferramenta e podemos adotar uma nova denominação, né? Esquecer um pouco essa reunião, chamar um evento, um grupo de trabalho, alguma coisa nesse sentido, para que também tenha uma certa atratividade. Eu não sei se alguém aí, mas acredito que sim, já deve ter passado por alguma experiência. Convida alguém para ir conhecer o clube e a pessoa logo fala, odeio reunião, não tenho saco para participar de reunião, e não sei o quê. Então, até nesse sentido, Laios nos alerta, podemos promover também mudanças. Bom, e como que nós vamos fazer isso? Aqui está o link, esse link todo mundo está vendo aqui, é Central de Recursos, né? Recursos para associados, e lá nós vamos, à esquerda, na aba, encontrar administração de clubes. Põe para pesquisar o clube de sua maneira, vem justamente o arquivo em PDF que nos traz, né, essa questão com uma abordagem mais detalhada. E lá no final, e é por isso que eu pus isso aqui, vai aparecer um formulário pesquisa com associados. Essa pesquisa a gente pode promover de uma forma muito simples, né? Nós podemos, esta pesquisa é uma pesquisa desta ferramenta muito rápida, muito simples, são 2 páginas, pode ser mandada por e-mail, pode ser mandada pelo WhatsApp, ou pode ser distribuída, porque eu sei, né, que ainda existem muitos companheiros que preferem o meio físico, o papel, né? Especialmente aqueles que têm uma idade mais avançada, né? Eu tenho essa experiência, como disse, no meu clube, eu convivo com companheiros, por incrível que pareça, que não têm e-mail, não sabem acessar com muita facilidade a internet, e, sendo assim, podemos aplicar até em papel, se for o caso. Com isso, a gente conhece que é adequado para aquele grupo de pessoas que constitui o nosso clube. Pronto, anota. Certo?
Agora, lembrando sempre que esse processo deve ser gradativo, né? E deve ser de acordo com o interesse da maioria. Muitas vezes a gente aplica uma pesquisa e depois vai implementar alguma coisa que foi falar na pesquisa e alguém fala, ah, mas não foi isso que eu queria, não era dessa forma, eu não respondia. É evidente que nós vamos trabalhar sempre com a maioria, né? Então, é preciso que haja esse entendimento e essa aceitação das pessoas, né? Isso precisa ser trabalhado e esse fato é que faz com que a gente promova essas mudanças de forma gradativa. Nós podemos ter reuniões protocolar, tradicional, como fazemos, na grande maioria dos nossos clubes trabalha dessa forma. Esse protocolar, eu peço para vocês que também avaliem com cuidado, né? Não há necessidade de usarmos protocolo de Lions, aquele protocolo formal completo em todas as reuniões, né? Porque isso também acaba usando muito tempo, né? E com muita formalidade, também as pessoas muitas vezes podem não estar dispostas a isso, né? É evidente que nós vamos, pela pesquisa, identificar qual é a maneira, o entendimento da maioria das pessoas, né? Pode até ser que um determinado grupo de pessoas prefira dessa forma, vamos adotar dessa forma. Outro tipo de reunião é a conectada, esta que nós estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo numa plataforma digital, podemos fazer por e-mail, por WhatsApp, né, marcando o prazo. O WhatsApp ajuda muito, né, para respostas rápidas, né? Hoje, praticamente todas as pessoas, a grande maioria das pessoas usa o smartphone e está com ele à mão praticamente o tempo todo, né? E pode dar uma resposta bastante rápida. Essa pandemia, né, o pior que seja, resultados muito ruins, né? Nós estamos todos sofrendo, tem este lado positivo que está nos fazendo, né, assim, de certa forma, nos obrigando a usar mais os recursos tecnológicos, e a plataforma digital já está quase que uma rotina no nosso movimento, né, em todo mundo, né. Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião da área 3, né, nós estávamos dando da Gato, uma plataforma digital tranquila. Hoje estou aí com vocês aí no LB2, segunda-feira estarei com um grupo de dirigentes de 2 clubes aqui, na próxima semana, mais para o final, estarei com o LB1, e nós vamos nos habituando a esse novo estilo, né? O terceiro tipo é uma combinação, e essa combinação também pode ser interessante, né? Eu não sei se alguém do LB2 teve a oportunidade de participar da nossa convenção, que foi na semana passada. Vivi, você entrou na sala em algum momento? Não, porque estávamos na nossa. Você foi nesse dia. A sua foi do tipo 2, conectada. A nossa foi do tipo 3, combinação. Foi bastante interessante, nós tivemos algumas participações de companheiros de outros distritos, até de outros múltiplos, e que se não fosse uma plataforma digital, nós não teríamos essa oportunidade. Inclusive, com mensagem do nosso diretor internacional, da nossa vice Marciana, conselho, né? Todos estavam lá presentes e puderam dar uma mensagem. Bom, quais são as maneiras que nós podemos tornar essas reuniões atrativas e agradáveis? Uma questão que a gente sempre tem, né? Primeiro, adote uma agenda diversificada. Diversificar é tudo de bom, né? Então, nós fazemos um pouco da reunião falando de serviço, um pouco de capacitação, né? Podemos usar instruções leonísticas, mas podemos usar instruções leonísticas de forma moderna, né? Não precisa ser aquilo que era feito lendo um texto, depois mandando impresso, né? Podemos fazer de diversas formas. Ou podemos ter um convidado, um orador, para falar sobre algum determinado assunto de interesse desse grupo,
né? Não seja nem assunto leonístico, mas que vá promover um crescimento pessoal, por exemplo, né? E alguma coisa de companheirismo. Se a gente consegue diversificar a reunião assim, certamente que a gente vai torná-la mais atrativa, mais agradável, né? Aí nós temos que ter essa frequência, né? Que pode ser semanal, quinzenal, mensal, vai depender e vai ser o resultado daquela pesquisa que nós falamos agora. Aqui em Cuiabá, nós adotamos quinzenal. No interior aqui de Mato Grosso, eles adotam, na grande maioria, semanal. Existem clubes que fazem reunião mensal em grandes centros. Então, depende de cada clube. Por isso que é importante fazer isso na pesquisa, né? Eu, por exemplo, acho que quinzenal aqui para nós em Cuiabá está de bom tamanho, porque a cidade já apresenta algumas dificuldades, né? E com tantos recursos tecnológicos é possível. No interior eles gostam de fazer semanal, porque mais facilidade de deslocamento, mais proximidade, né? Eles acham que fortalece mais o companheirismo, e de fato, né? Então, isso vai depender do grupo, né? Estabeleça data e horário de início e fim. Bom, este é um problema que nós temos no Laos, né? Nós temos muita dificuldade de cumprir horário. Eu não sei, eu acredito que isso vem também da nossa cultura, né? Nós aqui brasileiros somos um tanto quanto relaxados, e é bom que a gente assuma e entenda isso, porque enquanto nós não entendemos, a gente não consegue melhorar e mudar e melhorar. E nós temos, aqui no LB4, nós temos feito um esforço bastante grande nos eventos distritais de cumprimento de horário, tanto de início quanto de fim. Tem gente que acha que é importante cumprir horário de início, esquece que de fim também é importante, porque senão as pessoas têm outro compromisso. A outra coisa é um cronograma anual. É importante que as pessoas saibam, né? Nós precisamos saber qual é o dia da semana, que vai ser, qual é o horário, né? Que também vai depender do grupo. Também é na pesquisa que se define isso. E ter um cronograma anual para a gente já fazer a programação da vida de cada um em cima desse cronograma, né? É bastante interessante fazer isso. Escolher o local e as refeições, né? Nem sempre o melhor local é a sede do clube, quando o clube tem sede, né? Outros grupos entendem que o melhor local é sempre na sede. Alguns querem que tenha refeição com jantar, outros lanches, outro nada. Vamos perguntar e vamos adotar aquilo que as pessoas acham melhor, né? Levando em conta o deslocamento, as distâncias, o tempo, o custo. Aí, essa palavra custo aqui, hoje, nós assume, eu não sei, aqui no nosso distrito, isso aqui tem hoje uma relevância muito grande, né? Ser leão hoje não está tão barato assim, né? Com o dólar a 5,64 neste mês, complica um pouco, né? E se a gente começa a fazer refeições, local muito confortável, alugado, né? Podemos correr com as pessoas por conta do custo, especialmente nesse momento, né? Nós temos que também identificar as possibilidades do programa, né? Quem é o instrutor, qual é o tema, a forma de apresentação, o tempo, todas essas coisas, para nós atendermos a essa questão aqui da capacitação. É interessante que seja sempre adotada no LAES, né? Eu, quando comentei com vocês a questão do nosso horário, mas a gente também tem que levar em consideração, existem duas instituições que eu conheço que respeitam o horário, e nós, essas instituições, nós respeitamos o horário. Eu não sei, eu vou falar da minha igreja, porque eu não conheço as outras. A Igreja Católica, por exemplo, tem horário, né? Atualmente, a Igreja Católica está tendo mais horário para iniciar e algumas vezes esquece do fim. Começa a irritar fiéis. Mas a maçonaria, por exemplo, ela cumpre horário. Eu conheço leões que são maçons. No Laios, eles são relaxados com horário.
Na maçonaria, eles são rígidos com horário. Mesma pessoa. Então, é uma questão de cultura, de adoção, de treino para isso, né? Então, é isso que nós precisamos ter esses cuidados. É complicado, leva um determinado tempo, mas nada que um esforço possa nos fazer mudar e melhorar, né? A questão do instrutor, da capacitação, também é uma coisa importante, né? Porque se nós não aproveitarmos os encontros para ter uma capacitação, qualquer que seja, especialmente do nosso movimento, os associados, eles acabam nem conhecendo, nem sabendo o que é o leonismo. E tem mais dificuldade de ter a sustentabilidade do movimento, mais dificuldade de surgir novas lideranças. Nós precisamos de lideranças jovens, né? Aqui no nosso distrito nós fazemos um esforço muito grande, né? Porque é necessária a renovação, né? O jovem tem um entusiasmo, tem uma energia muito grande, muito forte, e a gente precisa dar oportunidade para esses jovens, né? Mas aí precisamos de capacitação. Vivi, faz favor, leia aí para mim o item 6, que aqui aparece aquela mensagenzinha e me dificulta. Questiona as tradições. Tudo pode ser mudado e melhorado. Mantenha apenas o essencial. Consulte os jovens. Certo. Toda tradição pode ser questionada. Tem muitas pessoas que acham que a tradição é uma coisa que não pode ser questionada e tampouco mudada. Não. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser melhorado. E a gente muda para melhorar. Tá? Nada melhor do que adequar o novo do que ouvir os mais jovens. E quando a gente dá oportunidade para o jovem falar, a gente ouve, acata, acolhe aquela contribuição, certamente nós vamos promover uma mudança, vamos melhorar e vamos ter atratividade para o novo. Esse o novo não necessariamente será um jovem, mas será um novo no movimento, né? E se nos encontrar com rigidez nas tradições, especialmente protocolares, podem não ficar no nosso movimento. Continuando. Examine o protocolo. Adeque a vontade dos associados. Vamos deixar o protocolo formal, com toda aquela formalidade, para a reunião de aniversário, constitutiva, posse. Né? Demais reuniões, nós não precisamos ter muito rigor. Né? Nós podemos fazer como nós começamos aqui, uma invocação a Deus muito simples, adequada para aquilo que nós estamos nos propondo, e aquilo que os associados demonstrem vontade de participar. Né? Em reunião que a formalidade é tanta e tudo tão demorado, e acaba nos deixando cansados. A hora que começa a tratar de algum assunto que é importante, nós já estamos, assim, usando aquela expressão bem chula, de saco cheio. Né? Quem está habituado a frequentar a reunião do Conselho de Governadores deve detestar aquela entrada de bandeiras. Né? E sempre é um texto que não tem fim, o mesmo texto todos os anos. Né? Então, e ainda ninguém percebeu que isso acontece. Eu sei porque eu escuto. Eu estou lá na plateia e escuto as pessoas todas reclamarem e incomoda bastante. Né? Bom, determine a vestimenta. Camiseta social, esporte. Outra coisa também que nós temos que nos desapegar. Né? Eu sempre fui questionador e no meu ano de governador eu cheguei a chocar algumas vezes algumas lideranças, grandes lideranças do movimento, né? Por conta da vestimenta. Ora, no calor, nossa região é quente. Assistir seminário de paletó e gravata não é o mais adequado, no meu ponto de vista.
Então, algumas vezes eu vesti camiseta e teve gente que falou que gostava muito de mim, mas que eu estava de camiseta aqui. Falei, então você gosta da roupa que eu uso, não de mim. E eu de camiseta ou de paletó sou a mesma pessoa. Né? Mas aí é importante que seja a vontade da maioria, né? Agora, lembrando que o rigor, né, as exigências rigorosas poderão afastar os mais novos, né? Porque os mais novos nem sempre estão dispostos a acatar essas regras muito rígidas, né? Vamos perguntar para o pessoal, como, eu escuto muito as pessoas nos bastidores demonstrar sua vontade, mas aí fica meio que constrangido na hora, porque nem todos se sentem à vontade de falar com franqueza, né? E aí todos ficam engravatados, contrariados, mas ninguém fala nada, até muitas vezes pensa que está desse jeito pela vontade da maioria. Vamos perguntar, né? Qual é o mais adequado, como qualquer outro evento ou outra participação que a gente tem. Considere os associados familiares. Lá está trabalhando muito com associados familiares. Nós precisamos dar a sustentabilidade do movimento. Nada melhor do que levar a nossa família, né? Dar continuidade com os nossos. Mas se nós não tivermos essa disposição para o novo, acaba ficando muito difícil, né? Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, não consegui nenhum dos 2 que participassem do Lions, né? Talvez porque no momento que eles pudessem se interessar, nós ainda não tínhamos essas ferramentas, não as adotávamos, e a coisa era muito rígida, sem nenhuma atratividade, nenhum jovem acha agradável, não, acaba não indo. Esse é um problema que nós temos no nosso movimento, né, de dar continuidade até inclusive com a nossa família. Então, nós temos que, se nós queremos isso, nós temos que adaptar para isso. Mas aí é importante avaliar, como tudo que eu estou falando. Nós queremos, este grupo, este clube quer isso, se quer, faz essa adaptação. Se não quer, não faz, mas sabendo que não terá também, né? Depois, identifique canais de comunicação. Isso hoje é mais importante do que tudo, né? Então, redes sociais, grupos de WhatsApp, plataformas digitais, não dá mais para viver sem. Agora mesmo nós estamos vivenciando uma fase que, se não tivéssemos esses recursos, estaria muito complicado, né? Inclusive, nós estamos trabalhando agora com um planejamento aqui na área 3, chamado Plano 25, né? Uma das metas é justamente o percentual de clubes que adere à página na web, a redes sociais, a grupos de WhatsApp e tudo mais. Não se trabalha no incentivo de que isso aconteça, né? Para facilitar. A gente sabe que os mais jovens hoje podem estar um ao lado do outro, muitas vezes preferem comunicar por WhatsApp do que até conversando um com o outro. É uma realidade. E defina o nome para evento. É aquilo que eu estava falando, né? Então, ao invés de falar, olha, vamos ter uma reunião, vamos ter um encontro, vamos ter se é uma festiva, podemos falar, vamos ter uma festividade, uma celebração disso, daquilo, uma assembleia. Isso também já remete a uma coisa mais suave do que uma reunião que às vezes não leva a entender de tamanha formalidade. Bom, planos de sucesso. Agenda definida, divulgada antes da reunião e cumprida. Né? Muitas vezes, até a primeira a gente faz, define, divulga, mas na hora não cumpre. Tá? E é importante que se cumpra. Inclusive, é importante que se cumpra na sequência que a agenda foi feita. Né? Eu muitas vezes participo de reunião que tem uma agenda, tá? E que na hora da reunião começa a alternar. Se vai mudar, tá? A gente antes tem que fazer uma alteração de agenda. Muitas vezes, aquela pessoa que tem interesse por um determinado assunto, ele assume um compromisso para depois que aquele assunto vai ser discutido. Por exemplo, o primeiro assunto. Se ele for tratado como o primeiro, a pessoa está liberada. Agora, se chega na hora,
o presidente, quem está presidindo a reunião, está lá com a agenda, aí ele faz a alteração e passa para o último, aquela pessoa já fica prejudicada. Isso também é comum, se a gente prestar atenção, né? Isso também acontece. Começa e termina no horário programado, já falamos, né? A importância disso. Lembrando que o início é porque as pessoas fazem o esforço para chegar no horário, o final é porque pode ter outro compromisso agendado, né? E aí que vai prejudicar. Esse item 3 aqui é um item extremamente importante, que é permitir a participação de todos, né? Eu conheço muitos, já estive em muitas reuniões que não é permitido, né? Mesmo Lions recomendando, a Jola Alberta, você dê a palavra, muitas vezes a gente não faz isso, né? Especialmente permitir a participação dos novos, né? Porque se a gente convida, se ele assume o compromisso, começa a frequentar, não tem uma permissão de participação, de uso da palavra, ou de coordenação de uma atividade, ou uma responsabilidade qualquer, é um grande passo para o insucesso, para a perda desse companheiro. Demonstrar transparência da gestão. Uma coisa também seríssima, importantíssima. Transparência, especialmente, aqui eu estou falando de atas, botando uma vírgula aí, balancetes, tudo isso, esses documentos distribuídos e esclarecidos. Se nós tomamos decisão numa reunião, tem que ser registrado. Hoje não precisa ser nada enfadonho de leitura, de nada, porque tudo pode ser feito por WhatsApp, né? Todo mundo tem conhecimento daquilo que foi definido. Também não há necessidade daquelas atas muito longas, com muitos detalhes, isso também, o texto muito longo nos desanima até a começar a ler, né? Agora, a questão orçamentária e financeira é seríssima, né? E quem já viveu mais tempo no Lions acaba sempre tendo uma informação de um clube que fez uma atividade, depois não foi prestada conta, não foi aplicado o recurso naquilo, e isso traz uma insatisfação muito grande, né? Então, essa transparência é uma questão, prestação de contas é uma questão séria, importantíssima. E o presidente tem que ser aquele agente que incentiva, né? Mantém o foco, otimiza o tempo. Então, ele vai promover a participação de todos, mas ele não vai perder o foco, porque perder o foco é desviar o assunto, levar o assunto por um determinado caminho. Muitas vezes, mudar de assunto, normalmente, as pessoas até têm uma tendência natural. E aí, a discussão começa a perder o foco, não acaba nunca, o tempo vai passando e as coisas... a gente perde o controle, né? E aí perdemos o sucesso. Então, quem está presidindo, é preciso que tenha esse cuidado. Bom, programas para reuniões. O objetivo das reuniões deve ser em benefício dos associados. Não é para agradar quem está dirigindo, quem está presidindo. É para quem está participando. Por isso que nós já os ouvimos na pesquisa, vamos buscar fazer com que ela seja agradável, atrativa, e atender o interesse deles, dos associados. Temos que tratar da questão do conhecimento, do relacionamento, das atividades, pelo menos, né? As reuniões precisam disso. Algumas opções para consultar e para convidar pessoas que nos trazem conhecimentos e nos permitam a identificar as necessidades das nossas atividades. Líderes comunitários são pessoas que exercem liderança na comunidade, podem nos ajudar muito, especialmente para saber qual é a necessidade. Executivos, né? Municípios pequenos, por exemplo, o próprio prefeito, os secretários, estão sempre muito próximos e nos ajudam e nos fortalecem nas parcerias também, né? Os beneficiários dos serviços, né? Nada melhor do que ouvir aquele que é beneficiário, porque não nos levar a querer prestar um serviço que não tem interesse, que o beneficiário não precisa, né? Isso acontece.
né? Organizações culturais, nós também podemos insights, né, dessas organizações. Trabalho na área cultural muito interessante, e muitas vezes são atividades que não necessitam de recursos financeiros, grandes montantes, né? Organizações de assistência a portadores de deficiências, né? Aqui nós temos nossa causa da visão, né, que é uma causa permanente do Lions, né? Ou de qualquer outra. Hoje em dia existem associações de todo tipo de deficiência que a gente quer atender. Os assessores distritais, que conhecem bem as metas do distrito, né, os recursos, as ferramentas, né. O importante é ter sempre em mãos alguns programas prontos no caso de cancelamento. Então, os dirigentes, quem está organizando a reunião, tem que ter sempre o plano B. O plano B está lá no site nosso, né? Nós temos muita coisa disponível. E se não aconteceu aquilo que nós programamos, né, se o convidado não pôde ir de última hora, cancelado, vamos deixar um vácuo. Vamos entrar com esse plano B, né, e sempre pronto ali para atender. Muitas vezes, se não é um convidado, nem é recebido, né? E a gente sabe que imprevisto sempre acontece. Bom, com isso eu quero encerrar as minhas palavras, né? Gratidão a todos por me ouvirem, né, pela paciência. Se quiserem, é um prazer conversar com vocês. Aqui estão os meus contatos, tanto no e-mail quanto no telefone, onde está o meu WhatsApp. Obrigado, Vivi, mais uma vez. Obrigada, companheiro Heraldo. É sempre muito bom te ouvir. Eu vou abrir para algumas perguntas no chat, se vocês quiserem, né, colocar uma ordem. Tadeu, por favor, você quer abrir seu microfone e falar? Ok. Boa noite a todos. Companheiro Heraldo, parabéns pela sua explanação. Interessante essas colocações. Me ative a essa parte de protocolos. Eu sou meio que adepto de protocolo. O que acontece é que nós, leões, nós, dirigentes, nós é que estragamos os protocolos. Como? Fala-se demais. As pessoas que adoram ouvir a própria voz, eles vão fazer uma pergunta e fazem todo um apanhado leonístico, desde Melvin Jones até hoje. Aí a plateia cansa mesmo. Aí a plateia não aguenta. Os companheiros que estão ouvindo não aguentam. Então eu sou a favor de um protocolo enxuto, onde se fala e aonde não tem aquela coisa de falar meia hora porque está ouvindo o som da própria voz e é lindo. Se a gente conseguisse eliminar isso, pegar essa parte aí, o nosso clube à nossa maneira, mas também um distrito à nossa maneira, também um CG à nossa maneira, eu acho que a gente trabalharia mais e poderia seguir os protocolos, a gente poderia manter uma certa ordem. O calo que eu tenho de ir nessas reuniões é isso. Eu vou só fazer uma colocação pequena. Uma vez eu fui numa reunião e tinha um cardiologista convidado para participar da reunião para ver se entrava no Lions. Depois de 40 minutos de atraso, ele passou por mim. Ele não era meu convidado, era convidado de uma outra pessoa. Tadeu, estou indo embora. Esse negócio de vocês é muito enrolado. Então, aí nós vamos lá para o horário também. Então, se a gente tiver um protocolo enxuto e um horário, eu acho que a gente já ajudaria demais nosso movimento. Nós temos duas questões para considerar com relação ao protocolo, né? A gente precisa ter um protocolo, especialmente em determinados momentos, eventos, né? Por exemplo, nas reuniões distritais. Ocorre que muitas vezes a gente vê alguns exageros, né? Eu já participei de reunião que, por exemplo, faz uma abertura de uma reunião, depois vai ter um seminário, aí faz o protocolo da abertura, depois faz o mesmo protocolo, aquela repetição, né? E muitas vezes, num determinado período, numa manhã ou numa tarde, nós temos duas aberturas, duas invocações a Deus, não há quem aguente isso. Aí outra coisa, o exagero.
vamos cantar o hino nacional inteiro. Aí você tem um convidado de um outro país, o outro hino inteiro, ou de um estado e de outro. Aí termina isso, vamos fazer saudação à bandeira. Quer dizer, são esses exageros que cansam as pessoas, né? Isso é a questão do protocolo. A outra questão é a questão da fala, né? Falar sem conteúdo é a pior coisa que tem. Eu sempre falo assim, não me peça para fazer discurso, eu não sei fazer discurso, eu nunca fui capaz de fazer discurso. Porque eu não sei falar e não falar nada. E nós temos especialistas no Lions que fazem isso, né? Fazem até as pessoas muitas vezes chorarem, outras vezes dão um gargalhado, sei lá, e termina o evento, você pergunta, fala, mas e aí, qual foi o assunto abordado? Não sei. Ele falou, para quê? Acaba a palestra, ninguém sabe sobre o que a pessoa falou. Né? Isso tem demais, né? Pessoas que falam bonito, né? Agora, esses excessos é que cansam. Por exemplo, agradecimentos. Fala um, agradece, fala outro, agradece, fala outro, agradece, fala... Os mesmos agradecimentos ou os mesmos elogios. Também totalmente indispensável. Né? E muitas vezes falta bom senso. Eu sempre falo, o protocolo é bom senso. Companheiro Henrique, você está com a palavra. Boa noite, companheiros. Companheiro Heraldo, muito boa noite. Obrigado aí pela sua participação, a sua contribuição com o LB2. O tema é um tema realmente muito oportuno, né, para esse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que esse modelo de o nosso clube, a nossa maneira, ele vem modernizar um pouco do nosso protocolo, mas aí eu vou de encontro um pouco com o que o Tadeu falou. Eu acho que o protocolo é essencial. O que falta é um pouco de bom senso das pessoas em cumprir o protocolo de forma objetiva. O que acontece é que as pessoas são muito redundantes, e isso é que cansa. Nós vamos fazer, por exemplo, como você citou aí, uma oração, uma invocação a Deus. Pô, pega uma invocação a Deus de 3 páginas. Então, isso hoje não cabe mais, né? Então, a invocação a Deus é um parágrafo ali de 4, 5 dias e acabou. Né? Vai fazer uma saudação à bandeira, você faz uma saudação à bandeira de meia hora. Então, isso realmente são os exageros do protocolo que as pessoas não têm o bom senso. Então, eu acredito que a modernidade ela é sempre bem-vinda, o intuito dela é melhorar, é fazer com que nós atualizemos os costumes locais para com o clube, saindo de um padrão internacional. Então, eu vejo que isso é realmente muito importante. Você foi muito feliz quando você coloca essa posição do uniforme, por exemplo. Lá em São Paulo, mês de julho, ninguém tem camiseta, tem que estar de terno e gravata numa reunião, por causa do frio, aquela coisa toda. Mas em Cuiabá, que é verão o ano todo, Araguaína, que é verão o ano inteiro, nós vamos estar de terno e gravata? Então, tem essas limitações que a gente realmente tem que respeitar, são características regionais. Então, meus parabéns mais uma vez, companheiro. Obrigado, companheiro Henrique. Sim, quando eu sou uma defensora da iniciativa de qualidade do clube, sempre defendi, levei em todas as reuniões como governadora e antes, né, com a aplicação dele, estou sempre à disposição para levar esse projeto de Lions, que eu acho, assim, além de se escutar os companheiros do clube, escutar o que a sociedade quer da gente, né, é prioridade, né, que senão a gente fica sempre em círculo, não consegue sair de lugar nenhum, né, então, assim, não é uma forma que eu veja que seja boa para se servir, né? De repente a gente está prestando serviço sem saber se a comunidade precisa daquilo. Então, e os nossos clubes também, né? A gente levar reuniões e que você sabe que o companheiro não está indo, porque ele tem ali alguns minutos da vida dele para estar com os companheiros, e fica numa reunião de 1, 2, 3 horas, num protocolo sem fim, que não resolve nada, não sai do lugar, isso é muito cansativo. Qualquer companheiro, são uma das grandes reclamações, né, de Lions, de ex-companheiros, são nossas reuniões. E por isso essa importância de trazer seu clube à sua maneira, né, essa coisa de você adaptar a sua forma de se reunir à necessidade de cada companheiro. A gente não pode ter essa visão fechada,
né? Mas, assim, eu concordo com o que Tadeu e Henrique falaram, essa questão do protocolo, porque eu acho que nossas reuniões têm de ser descontraídas, não improvisadas, né? Os protocolos são importantes, mas não precisa ser um protocolo que foi criado, né, há 50 anos. Protocolo é uma forma protocolar de fazer reunião, e não que seja mesmo o protocolo de 50, 60 anos atrás. Nós podemos sentar e fazer um protocolo, seguindo as normativas, mas adequando as nossas maneiras. E não vai deixar de ser protocolo, né? Vai ser uma forma protocolar adaptada à nossa maneira de ser e à nossa maneira de ser como clube. As nossas mudanças têm que ser adaptadas, e essa daqui é uma das mudanças que nós estamos nos adaptando. Nós precisamos comprar mais essa ideia de se reunir através das mídias sociais, da forma eletrônica, online. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação? Companheira, você quer fazer mais alguma colocação? Não, nada, mas só me colocar à disposição de todos, né? Obrigado a todos pela participação. Então, eu só tenho a agradecer, companheiro Heraldo, pela brilhante informação. O companheiro Heraldo também, ele está responsável no nosso múltiplo de cuidar dos clubes especiais, que eu também, eu sou muito defensora dessa questão dos clubes especiais, que além de ter uma maneira de ter reuniões, a gente tem que ter essa questão do direcionamento dos nossos trabalhos e ter clubes direcionados, né, mais direcionados a uma causa única, focar o trabalho também. Eu acho isso de suma importância, e esse projeto de clube especial é uma forma muito boa de se servir assim, né, focado num serviço, que a gente fica mais serviços úteis para a nossa comunidade. E eu acho que isso de muita importância, né, para os nossos clubes achar um norte, e isso não é só para clubes que estão nascendo, né? Nós podemos ser transformados em clubes especiais a partir do momento que a gente decida focar nossa linha de trabalho, de servir nossa comunidade, a partir de uma pesquisa também, né, dentro do próprio clube. Então, eu só tenho a agradecer, companheiro Heraldo, pelo carinho de sempre. Vivi, você me permite falar um pouquinho sobre esse assunto? Estava aguardando a sua permissão. Você tocou nesse assunto e eu queria aproveitar a oportunidade. De fato, eu fui capacitado numa reunião em Bogotá, uma reunião da área jurisdicional sobre essa questão de clubes especializados. Lages Internacional entende que este é o caminho para resolvermos a nossa questão de perda de associados. Para vocês terem uma ideia, nós estamos com 3.000 negativos na área. É uma questão bastante séria e uma expectativa ainda de decréscimo, por isso do nosso presidente internacional ter feito essa concessão para o próximo semestre. O clube de interesses, qualquer clube pode ser tratado como de interesse especial, tá? E esquecendo a questão da idade, das profissões, ou dos hobbies, das questões culturais, que são motivos para o clube de interesse especial, nós temos as causas, né? Então, na questão da causa, a gente sempre pode considerar um clube de interesse especial. Eu quero destacar e parabenizar a companheira governadora pelo DLB2 ter salvado o nosso múltiplo neste ano com a fundação do Clube Especial de Gurupi, né? Eu, quando estive lá no nosso workshop em Bogotá, eu, sabendo de que tinha essa intenção, eu informei, e ao informar, assumimos como meta, e graças a Deus vocês cumpriram. Então, meus parabéns a todos vocês do LB2 por esse clube. Mas o importante que eu quero dizer para vocês é o seguinte: para fundar um clube de interesse especial existe
um incentivo bastante grande de Lages Internacional, inclusive financeiro. E, muitas vezes, a gente sabe que para fundar um clube é trabalhoso e dispendioso, né? Muitas vezes o distrito não tem como suportar isso. Então, o Lages Internacional tem um subsídio financeiro, tá? E que esse subsídio, para ser adotado, é preciso que primeiro sejam designados os coordenadores de clubes especiais, cabe ao governador e o coordenador de GMT do distrito, fazer essas designações, e essas designações, elas podem e devem ser feitas por manifestações voluntárias de qualquer companheiro, né? Tem interesse, que tenha condições de preparar um plano para a fundação de um clube de interesse especial, ele é aprovado por Lages Internacional e recebe um subsídio para as despesas com a fundação desse clube. Então, essa é a novidade para este ano, e eu pretendo, uma pena que nós não tivemos ainda convenção, não teremos convenção presencial, mas eu vou tratar desse assunto com todos os governadores DGEs, os eleitos, né, para que eles incentivem os leões do seu distrito para que se tornem coordenadores. Nós temos uma previsão de ter coordenadores em todos os distritos, mais de um. Eu vou promover um treinamento de todos esses coordenadores assim que forem designados, e estou confiando que temos sucesso. Então, eu conto aí com todos vocês, estou à inteira disposição, né, não quero me alongar mais, mas estou à inteira disposição para dar todas as informações, treinamento, material e tudo mais, é esse grande desafio. Certo? Obrigado, Vivi, pela oportunidade.